Pessoal do Facebook, nós estamos. Vou começar de novo, vamos fazer um wrap-up de novo. Estamos aqui fazendo uma live sobre mudança, transição de estilo de vida e carreira e dinheiro, como conciliar. Tenho medo de fazer mudança e ficar sem dinheiro, como que eu faço? Pessoal aí do Face diz pra gente se estão ouvindo a gente legal agora. Acho que agora tá rolando. Acho que foi um errinho ali do algum bug. Mas beleza, vamos voltar aqui, galera. Vamos entrar então para as perguntas que vocês fizeram. Vamos ver a primeira pergunta? Ah, agora tá ouvindo. Então beleza. Deu um pau no Facebook. Vamos. Eu vou estar com o celular aqui, gente, porque eu vou pegar as perguntas pra gente conversar um pouquinho. Vamos lá. Só um minutinho. Tudo bem. Uma pergunta que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre precificação, mas não vamos para essa não. Vamos lá falar um pouquinho da nossa história. Queria saber da transição no início. Se a gente começou com empreendimento em paralelo com o trabalho CLT, se a gente tinha um plano B caso não desse certo, e se a gente tinha um valor guardado para os primeiros meses. Então, são 3 perguntas e vamos responder uma de cada vez. Se a gente começou a empreender em paralelo à CLT. Sim. Aqui, antes de responder essa pergunta, vou fazer um parênteses, que é o seguinte... A gente vai trazer muito do que a gente fez e que funcionou como um case, né? Como um exemplo para vocês. Mas é muito importante que vocês entendam que cada caso é um caso, é uma situação única e tem que ser avaliado independentemente. Você tem que olhar para a sua vida, as suas questões. Então a gente vai trazer também os princípios que norteiam essas ações. Sim. Isso é mais importante de pegar, porque esses princípios eles se aplicam a qualquer caso. Sim. Você pega o princípio, olha a sua vida e adapta. É mais ou menos assim, qual frasco que você é? Você é um copo, uma jarra, uma garrafa, mas o líquido vai caber dentro de qualquer um deles. Então, essa é a ideia, tá? Sim. Então, a gente vai trazer sempre essa forma de abordar. E sim, a gente, e até a gente recomenda que, dependendo da complexidade do processo de mudança que você quer empreender na sua vida, que você comece em paralelo com o que você já faz, tá? E a gente fez assim. A gente, durante um ano das nossas vidas, a gente trabalhava em empresas, a Lari na função dela, eu na minha função, e durante esse um ano, a gente não só se preparou financeiramente para fazer esse movimento de empreender, de mudar de estilo de vida, foi uma transição bastante complexa no nosso caso. Na maioria dos casos não é tão complexo assim, porque a gente não só mudou de estilo de vida, de uma vida tradicional para viver como nômade digital, a gente vendeu tudo que a gente tinha, a gente vendeu o carro, a gente saiu do apartamento, a gente fez família, vende tudo, e a gente começou a morar como nômade digital, com nômades digitais, um outro estilo totalmente diferente de vida, já é uma mudança bastante grande. Não só isso, como a gente começou a empreender, a gente abriu uma empresa, primeiro um projeto social, e depois o projeto social não deu certo, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar aqui para vocês, né? A gente começou a gente decretou a falência do Moporã 1, que era o projeto social, e a gente transformou aquilo que a gente estava fazendo em uma empresa de cursos, de treinamentos que vocês conhecem, que é o Moporã que vocês conhecem hoje. Para fazer tudo isso, a gente demorou um ano de processo criativo para a gente fazer o processo de autoconhecimento, quem nós somos, o que a gente quer, como a gente quer desenvolver tudo isso. Processo criativo de formato, o que nós vamos fazer, né? O que é o Moporã, e um processo de preparação psicológica e estruturação financeira, que durante um ano a gente foi economizando dinheiro, vendeu o carro, fez algumas coisas para ter um colchão para sustentar esse processo até o Moporã conseguir se sustentar com as próprias pernas. Exato. E aí a segunda pergunta se a gente tinha um plano B. A gente não tinha um plano B. E a gente acredita que, assim, a gente estava muito seguro e muito confiante no que a gente estava fazendo, sabe? Não foi uma transição que a gente estava vendo para ver se ia dar certo, que a gente estava jogando numa roleta de sorte e vamos ver se vai dar certo, se não der certo a gente tem um plano B. Inclusive as pessoas falam muito isso, se não der certo, vocês voltam para o mundo corporativo, vocês voltam para a empresa, mas isso assim, não passava pela nossa cabeça de jeito nenhum. A gente não tinha plano B, a gente não pensava em outras possibilidades, porque a gente estava muito
confiante no que a gente estava fazendo. A gente estava com clareza de propósito, a gente estava fazendo um movimento porque a gente acreditava naquele movimento, a gente acredita nesse movimento, e realmente a gente não tinha plano B. E o plano B, ele é uma coisa perigosa. Ele é uma coisa perigosa porque, às vezes... É um sabotador. Ele porque você fica ali, às vezes você não põe a energia e a vontade e a determinação necessária para fazer o plano A dar certo, o plano A acontecer, porque você sabe que você tem um resguardo do plano B. E o plano B tá ali na manga, então se eu precisar eu volto. Então ele acaba sempre sendo um freio de mão puxado, sabe? Ele sempre acaba sendo uma coisa que te impede de colocar toda a energia que você precisa para fazer a coisa acontecer. Porque você precisa mesmo. Numa transição você precisa colocar dedicação, precisa colocar energia, precisa colocar esforço. E assim, a gente sabe, né? Porque a gente falou que fez a transição em paralelo, a gente trabalhava depois do expediente normal. Então, tudo que fim de semana, noite, todo o processo de construção da empresa, do Moporã, do estilo de vida, tudo foi feito em horas extras, né? Quando a gente tinha tempo que estava fora do trabalho oficial. E essa até é uma dica. Se para você fazer fora do seu trabalho oficial, essa preparação, essa criação, esse seu salto para um outro estilo de vida, para uma outra carreira, ou seja lá o que você está criando para você, for extremamente pesado, você tem que repensar se faz sentido o que você está fazendo. Porque, ao contrário, tem que ser energizante. Né? Esses momentos em que você coloca energia no fim de semana ou à noite, nesse projeto que você quer fazer nascer, eles têm que te energizar. Se eles te energizam, significa que você está seguindo realmente seu propósito, você está motivado, você tá encaixando uma energia necessária para fazer aquele bebezinho nascer. Então, esse é um alerta, esse é um gatilho, né? assim, que você fala assim, nossa, não, esse fim de semana... Saco. Vou ter que fazer aquele negócio do projeto. Gente... então melhor não fazer. Outro caminho, outro plano, né? Talvez esse não seja o melhor para você colocar sua energia. E esse negócio do sabotador é muito verdadeiro, porque assim, quando você coloca um plano B, você divide a sua mente ali e você fala assim, uma parte considerável da sua mente não acredita. Não acredita que você pode. Por isso eu estou ali me resguardando. É diferente de você ter um planejamento financeiro, é diferente de você criar colchão, você criar buffer de segurança, você criar instrumentos que te ajudem a sustentar aquele processo. É diferente de você falar assim, não, eu tenho uma outra coisa guardadinha aqui, que se não der certo eu tiro. A gente não teve, nunca tem, e isso pode ser um grande sabotador, porque você tem que ir 100%. Você tem que ir, com certeza, com convicção. E é aí que a gente fala, por isso que é o trabalho do autoconhecimento, de propósito, de valores, do que você faz bem, o que te deixa em flow, o que você gosta de fazer, o que você quer construir, qual o legado que você quer deixar. Tudo isso tem que ser trabalhado, porque todos esses elementos, eles geram uma turbina de energia e motivação, que é o que te sustenta nessa trajetória inicial de grandes desafios. Porque a gente precisa estar muito ali movido com essa energia interna, porque é difícil. Não é difícil, não vou dizer que é difícil, senão eu também estou colocando um empecilho. Mas é desafiador, dá trabalho. Fazer uma transição não é uma coisa que a gente faz assim. Então a gente precisa realmente estar muito com essa clareza de propósito, porque é ela que vai fazer você seguir em frente na hora que os desafios vierem. A gente enfrentou muitos desafios no começo e enfrenta até agora, até hoje, né? Faz parte, não. Desafios, e é isso, o desafio é vida, né? A gente fala muito do conceito de vida extraordinária, né? Que é o conceito em que você cria uma vida em que você tem prazer no que você faz, você se sente realizado, você consegue atingir suas metas e aquilo faz sentido, tem propósito. Você sente que você tem significado. Isso não significa em nenhum momento que não vai ter desafios, que você não vai viver dificuldades. Problemas acontecem, normal. Agora, o lance que é interessante de você não ter esse plano B é que você vai obrigatoriamente colocar toda a sua energia, e aí entra também uma motivação da sobrevivência, que é uma motivação também, faz parte, a gente tem que motivar, usar tudo que você tem de melhor. Então a gente trabalha essa motivação
de viver do propósito, mas também tem uma motivação tipo, cara, eu quero dar certo. Isso também é motivação. Eu lembro que quando você junta os dois, dá uma potência. Eu lembro quando eu pedi demissão, Larissa, não pode falar por ele, que foi quando eu falei, não, ok, estou suficientemente segura da transição que eu quero fazer, pedir demissão. Esse gatilho de pedir demissão foi uma mola propulsora, que eu falei assim, cara, agora tem que dar certo, porque eu não tenho mais ali aquele dinheiro que pinga na minha conta todo mês. Então, não estou dizendo que esse é o movimento que todo mundo, que as pessoas, né, tem que fazer. Cada um vai sentindo ali aonde você já está se sentindo seguro o suficiente para dar esse salto, que é pedir demissão. Mas para mim foi importante também dar o salto da demissão, que foi uma mola propulsora de motivação. Falei, agora tem que dar certo. E é legal tem que fazer acontecer. Esse momento da demissão, a forma mais legal de fazer isso é quando você vai criando um momento, né? Como se você vai criando energia, chega uma hora que é uma consequência natural, né? Que você acha assim, putz, não dá mais, agora eu quero pedir demissão para poder me dedicar agora a isso, eu me sinto pronto. Quando você faz esse processo, chega nesse ponto naturalmente, na verdade é construído, você está seguindo um processo saudável, na minha opinião. Você está chegando de forma saudável, e não do tipo, tô pedindo demissão, tô de saco cheio, e você se coloca numa situação de estresse. Não, eu tô pedindo demissão porque eu sinto que agora eu tô com tanta energia, eu tô com tanta vontade de fazer, a coisa tá rolando de uma forma tão legal que o movimento que eu tenho que fazer para botar mais tempo e mais energia é sair da minha atividade atual. Esse também é um outro gatilho assim para você observar no seu comportamento, na sua forma de pensar, que aí você fala assim, sim, é o momento de fazer o salto, de dar o salto e realmente se dedicar 100% àquilo. Mas só para fechar essa parte do plano B, quando a gente tem um propósito muito claro e nítido do que a gente gosta de fazer, qual a nossa paixão na vida, qual o nosso trabalho, etc, etc. Vocês sabem muito bem isso, vocês acompanham a gente, isso está muito claro para a gente. A gente tinha que achar formas de fazer isso acontecer. Esse propósito, essa clareza existia. E aí a gente começou com um projeto social, como eu falei aqui. Não tinha plano B, era um projeto social, era um moporã itinerante num motorhome, viajando pelo Brasil, levando oficinas de autoconhecimento para várias cidades, para ajudar jovens, jovens adultos a se encontrar, a se empoderar nas suas vidas. Principalmente em cidades do interior, onde esse tipo de conhecimento não chega. E por uma série de motivos não deu certo. O projeto social não rolou, a gente conseguiu fazer uma ou outra coisa, mas chegou um momento ali, depois de uns 3 meses, que a gente falou, isso aqui não vai dar certo, a gente vai bater na parede feio e a gente vai quebrar. Né? A gente está consumindo a nossa poupança e não está dando certo. Não tinha plano B. Então, o que a gente faz agora? Bom, o propósito é firme, o propósito está claro, a gente sabe o que a gente quer fazer. Como é que a gente acha um outro caminho para fazer isso? Eu acho que tem que falar aqui, o propósito. A gente tinha muito claro que essa questão da democratização de ferramentas sérias que promovam um verdadeiro autoconhecimento, levar ferramentas que dificilmente as pessoas têm acesso, né, não chega com facilidade o acesso às pessoas. Isso se manteve, mas a gente então buscou outra forma, a gente não. O propósito ele se manteve o mesmo. Os valores se mantiveram os mesmos. Mas a gente teve que buscar outras formas de fazer com que aquele propósito ele fosse expresso no mundo. E aí, então, a gente começou uma migração. O projeto social, a gente declarou falência do projeto social. Né? O Moporã 1 não deu certo. Vamos, então, para o Moporã 2. Que aí foi a ideia de fazer assim, nosso negócio é educação, é treinamento, é passar conhecimento. E a gente tem essa vida nômade. Então, vamos criar uma escola online de treinamentos e cursos online. E esse formato deu super certo e a gente começou, então, essa trajetória, sem plano B. O plano A, a gente foi até dar certo. E aí ela perguntou, só complementando a pergunta ainda da Alice, se a gente tinha um valor guardado para os primeiros meses. Sim, a gente tinha valor guardado para 1 ano. Isso é uma pergunta que alguém fez ali, em algum lugar que eu anotei, se onde está aqui? Não me lembro. Mas era uma pergunta assim, quanto tempo... Aqui, tinha assim, ó.
Aqui, ó, tinha o dinheiro guardado para os primeiros. Sim, a gente tinha dinheiro. Não, mas não era essa a pergunta. A gente tinha dinheiro guardado para um ano, então, como a gente falou, a gente ficou um ano planejando a nossa transição, e durante esse um ano a gente foi fazendo nossa reserva, a gente foi guardando dinheiro, a gente foi vendendo o carro, a gente mudou alguns hábitos, eu parei de fazer um curso que eu estava fazendo, enfim, a gente foi economizando, juntando, economizando. Depois a gente fez Família Vende Tudo, entrou dinheiro de rescisão, enfim, entrou um dinheiro que dava suficientemente para a gente viver durante um ano, custeando a nossa vida ali, e depois dali acabava o dinheiro e a gente teria que buscar outras formas, né, de realmente ganhar. Agora, foi uma pessoa perguntou assim, para quanto tempo eu preciso fazer uma reserva? Isso é relativo. Isso é muito relativo. Pessoal. A gente sentiu que um ano era o mínimo, era o suficiente, né? Assim, era um período adequado para a gente fazer uma reserva, se sentir suficientemente seguro para fazer a transição. E que também não era pouco tempo, mas também não era muito, né? Assim, senão a gente ia ficar quanto tempo juntando dinheiro até a gente poder fazer a transição. E funcionou bem. A gente usou o dinheiro ali para, sei lá, uns 10 meses, né? Chegou nos 10 meses. Eu lembro que quando a gente lançou o primeiro produto nosso que entrou dinheiro, a gente tava ali, cara, tem que entrar ou tem que entrar. Se não entrar, aí a gente ia ter que repensar. Mas até aquele momento a gente não perdeu a confiança, a gente em nenhum momento falou, não, vai dar certo, vai dar certo. A gente tinha um número lá de alunos que a gente precisava para fechar. E a gente fez o triplo. Então, mas a gente não perdeu de vista que era aquilo que tinha que acontecer. Então vamos embora. Mas se não der certo, acabava ali o dinheiro. Agora, o quanto que você precisa economizar para você fazer essa transição, não sei. Vai depender do seu estilo de vida, vai depender da sua tolerância ao risco. Tem alguns princípios que são interessantes de observar para você fazer esse cálculo de tempo. O primeiro deles é a complexidade, né? Então, o primeiro elemento para você fazer esse cálculo de tempo, de bagagem, de dinheiro que você tem, é a complexidade do seu projeto pessoal. Como eu falei, o nosso projeto pessoal aqui de transformação ele era bastante complexo. Virar nômade digital, criar um projeto, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e isso requer um tempo para se estabilizar, até mesmo para a gente entender o que é essa nova vida. Então, beleza, qual a complexidade? O segundo elemento que você tem que olhar é a sua estrutura hoje de custos e familiar. Então, assim, você está fazendo uma transição, às vezes, de carreira, mas você tem um marido ou sua esposa que contribuem com a renda ou não? Como é que é essa negociação, essa conversa? Como é que é a sua estrutura de custos familiar? Isso é bastante diferente de família para família. Quanto que essas pessoas estão dispostas a não somente fazer parte da estrutura, mas fazer parte desse projeto. Estarem como sócias, né? E contribuir financeiramente durante um período com mais aporte de dinheiro. Tudo isso, de novo, analisar, né? É de pessoa para pessoa. No nosso caso, éramos nós dois e os dois saíram dos empregos, tá bem? Então, a estrutura ficou mais prejudicada ainda, né? Nenhum dos dois estava ganhando dinheiro. O terceiro elemento que você precisa olhar é olhar o que você vai cortar, porque você vai, o que você vai cortar na sua vida nesse momento. E veja o seguinte, não é que você vai cortar pro resto da sua vida. Naquele momento. Pensa o seguinte, durante aquele momento que você está botando bastante energia e algo que é muito importante para você, algo que você quer para sua vida, algo que vai te levar para um outro nível da sua própria experiência de viver, legal, o que você está afim de abrir mão para que isso aconteça? Até porque você vai botar tanta energia nesse movimento que talvez você nem precise daquelas coisas, né? Então, quais são os elementos nesse momento da sua vida não essenciais e que você pode cortar? A gente cortou muita coisa na nossa vida. A gente tinha uma estrutura de custo de vida bastante baixa naquele momento. Hoje a nossa estrutura é mais alta. A gente botou coisas de volta porque hoje a gente, né, já consegue. E faz parte, é natural. Mas o grande lance aqui é você fazer uma lista disso. O que é essencial para você e o que não é essencial para você e que você vai começar a cortar. E uma forma bacana de fazer isso é observando os seus valores. Então, você associa aquele elemento a um determinado valor. Isso é importante para mim, na minha escala de valores, é algo que eu não abro mão. Se é algo tão importante assim, então cuidado que dificilmente você vai conseguir cortar. Se a resposta é não, isso aqui não entra tão forte na minha escala de valores, eu consigo cortar. Vou dar um exemplo disso.
Eu e a Lari, a gente tem um valor muito forte de autonomia e independência. É muito importante isso pra gente. Autonomia é muito importante. Bom, a gente é nômade digital, dá para entender como autonomia é importante. E a gente nunca abriu mão ou de ter algum tipo de veículo, né? A gente teve o motorhome, Depois teve o carro. carro, sempre que a gente viaja, se dá, a gente tenta alugar uma moto ou alugar um carro, porque a gente gosta demais, a gente valoriza demais a capacidade de ir e vir sem ficar dependendo de transportes públicos, ou coisa do tipo. A não ser que o transporte público seja muito bom naquela cidade. Cara, isso é um valor pra gente, algo essencial pra gente, né? Então a gente sempre tentou ter priorizar esse tipo de autonomia. E aí, então, você tem que olhar essa lista para você. E uma dica bem legal é um livro que chama Essencialismo, e que a gente tem até aqui, né? Deixa eu ver ali. Vê ali Ali, ó, achei. Esse é um livro bem legal, ele traz dicas muito boas para você exatamente nesse momento identificar o que é essencial para você na sua vida, tá? Então, e aí o último elemento, então eu falei 3 elementos. O quarto elemento, aqui o livro, Essencialismo, muito bacana esse livro, vale a pena. Para quem mostrar naquela tela também, ó, do computador. Aqui, pessoal do Face. E o último elemento é tolerância a risco, que está muito mais ligado às suas crenças, a como você enxerga o mundo. Cada um tem uma tolerância a risco diferente na parte financeira. Você também tem que entender qual que é a sua. Por exemplo, suponhamos que todas essas condições são iguais para mim e para a Lari. Mas, talvez, pela forma como ela foi criada, a forma como no que ela acredita, as crenças que se formaram na visão de mundo dela, ela tem uma tolerância a risco financeiro muito maior do que a minha. Então, ela precisa de 3 meses de reserva e eu preciso de 6 meses para me sentir bem. Isso é uma verdade. Isso é verdade. A tolerância dela é maior. Eu tenho mais tolerância a essa coisa do risco do que o Bruno. Não significa também que eu sou kamikaze, um mês, aí tá ótimo. Mas a gente foi ali juntos encontrando equilíbrio do que a gente conseguia suportar do estresse, a gente saber que o dinheiro não vai entrar em tanto tempo, né? Então, acho que essas perguntas, a gente contou um pouquinho do nosso processo, a gente vai partilhando outras coisas do nosso processo conforme foram vindo outras perguntas. Mas eu vou trazer algumas perguntas que estão em torno da nossa vida, assim. Uma delas que surgiu 2 vezes, que eu achei bem curioso, mas é interessante, que se a gente tem plano de saúde. A gente ficou curioso com essa pergunta. A gente tem. A gente tem plano de saúde. A gente tem. E aí entra também um princípio de gerenciamento de risco. Porque, é claro, seguro você tem para não usar. Paga para não usar, exatamente. A gente tem, e foi uma das coisas que a gente pôs na nosso planejamento, que a gente perdeu o plano de saúde, né? E aí, de fato, é um valor que a gente já tem que aportar por mês, que é alto, né? Quando você paga. A gente tem pela empresa, mas a gente colocou lá no nosso planejamento. Então, a gente tem plano de saúde. Porque a gente também fez já as hipóteses de, tipo, aconteceu alguma coisa, sei lá, hospital, médico, UTI, esse tipo de coisa, vai ter que pegar toda a sua reserva e colocar. Você mesmo, comigo. Você teve uma experiência de UTI. Eu tive uma experiência de UTI há uns 10 anos atrás, que eu tinha o plano de saúde da minha empresa e tudo mais, só que eu tinha visto quanto que tinha ficado na conta, eu tive uma infecção nos rins, eu fiquei na UTI e tal, fiquei 15 dias no hospital. Olha, se eu não tivesse plano de saúde, eu tinha que deixar minhas calças. Teria vendido o carro. Tinha vendido a mãe. Mãe, desculpa, não. Não, quando você falou que deu 40 mil reais naquela época. Só da UTI. Só de UTI, 40 mil reais. Fora as outras coisas. Então, assim, o plano de saúde a gente tem, respondendo rapidamente, exatamente para situações de emergência que de repente você acaba tendo que vender o carro, tem que você quebra financeiramente para manter a sua vida. Então é para isso que a gente tem. A Ana, minha velha, falou, foi eu que perguntei, mas teve mais pessoas que perguntaram. Então, realmente é uma coisa. Agora. Cara de cada um. A gente tem essa coisa do cagaço. Se acontecer alguma coisa, a gente tem o plano de saúde. Agora, tem gente que não tem plano de saúde, não tem seguro do carro, e tudo bem, porque isso é em relação ao que você sente que você precisa daquilo para se sentir seguro ou não. Novamente, a gente volta. O que é essencial para você? O que é valor para você? E quais são os seus limites, as suas crenças que te limitam ou que moldam a sua forma de ver o mundo, que fazem com que você queira ter aquilo para se sentir, às vezes, mais seguro, mais protegido.
E isso te dá estrutura emocional para você conseguir não perder o foco daquilo que você quer construir. Né? Vamos fazer mais uma pergunta da nossa. Depois a gente vai falar um pouquinho de precificação, de como cobrar, que veio bastante pergunta Bastante pergunta sobre precificação. Muitas vamos perguntas. falar, É um tema, É um tema bem bom. quente. Se a gente planeja a aposentadoria. Calma, deixa eu achar essa pergunta, eu quero ler ela exatamente como foi perguntada. Como vocês se planejam para a aposentadoria? Pensam em um dia parar? Sendo bem honesto, não. A gente não pensa em aposentadoria. Não, a gente Agora, não... mais uma vez, é uma questão minha e do Bruno. Mas vamos mostrar o princípio por trás disso, né? Qual que é o racional que a gente tem. A gente não pensa em aposentadoria. É um outro modelo mental, outro modelo de entender a nossa experiência aqui de vida. A gente, e eu gosto muito talvez o melhor termo que explique isso é o Dharma, né? Do hindu, esse termo que é a sua missão de vida. Então, assim, quando você descobre o seu Dharma, quando você encaixa o seu Dharma, que pode ser também muito ligado a propósito, você não larga mais, assim, porque te dá muito prazer, é o teu veículo pelo qual você coloca a tua energia criativa, a tua energia de abundância no mundo. E pra gente, o que a gente faz, isso que a gente está fazendo aqui, essa live, passando conhecimento, estudando, adquirindo conhecimento, tendo novas experiências e amplificando isso para outras pessoas, virando para que essas pessoas também, da forma como querem crescer e evoluir. Esse é o nosso Dharma e a gente não vai isso. Eu não consigo me ver parando de fazer isso. E aí o que acontece? O modelo mental hoje que a gente tem, o modelo de que eu trabalho, eu pago o preço, para quando chegar numa determinada idade, eu desfrutar. E o nosso modelo mental não é esse. A gente adora o que faz, a gente quer continuar fazendo até morrer. Agora, nesse mesmo modelo, nesse mesmo formato, não. Não significa que não vá, de alguma forma, nesses anos todos, acumular um colchão com certeza. Existe a ideia de que a gente vai trabalhar por um período limitado, quando terminar esse período a gente vai usufruir do dinheiro que a gente juntou e aí a gente não vai mais fazer nada. Não vai ter mais remuneração. Cara, pode ser que em algum momento a gente não seja mais capaz fisicamente de fazer o que a gente faz? Sim. Aí a gente tem que usar o patrimônio acumulado. Exatamente. Mas a gente não planeja assim, quanto a gente vai ter que ter. Cara, o que vai do futuro reserva pra gente nesse sentido? Agora, mais uma vez, isso é a nossa história, a nossa vida, os nossos valores. É importante ter esse, né, quanto guardar mensalmente. Aí você tem que fazer essa análise e tudo mais. Mas a gente não pensa em aposentadoria e nem, quando a gente vai com, sei lá, 80 anos, a gente tem que ter um valor X acumulado de tanto pra gente poder viver. Não pensamos a respeito. Até porque eu tô planejando viver pelo menos 120 anos. O Bruno, ele tem essa meta, gente. Pelo menos, com saúde. Ele fala sério. Claro, sério, porque eu vejo os avanços da ciência, da medicina e tudo mais. A nossa geração há 40 anos terá acesso aos recursos aí financeira, né? A viver isso são os especialistas mais de 120 anos. A nossa filha ali, a galera fala que teoricamente ela pode viver mais que 200 anos. Vai ser indefinido, vai ser um negócio surreal. Claro, futurologias à parte, eu não vejo 60, 65 anos como algo recusar. Alguém me ligou aqui. Oi, voltamos. O telefone tocou. Então, eu tava falando do Mantak Chia, né? Que é o mestre taoísta que a gente fez uma formação com ele lá na Tailândia de práticas taoístas. E ele tem quanto tal? 74 na época, agora deve estar com 76, né? Faz 2 anos que a gente foi.
E assim, o cara, Pura vida. meu, não Nossa, tem nem voando. assim, e fazendo vivências, workshops no mundo inteiro. Ele passa no verão lá na Tailândia, o inverno na Europa, que tá verão, e aí Curso viaja atrás de e curso curso. atrás de curso, acorda cedo pra caramba e cuida do corpo. Você vê assim, não tem um cabelo branco, 74 anos, não tem um cabelo branco na cabeça. E não parece que vai parar tão cedo. Não. E a gente olha para essa pessoa e a gente se inspira, porque pra gente a gente quer É. continuar até o corpo falar não dá mais. É o teu Dharma que te dá essa vida, né? Te dá essa energia, né? Quando a gente para, na verdade, quando a gente para, a gente morre, né? Esse é o lance. O universo, tudo está em movimento. Parar é morte. Então, novamente, isso significa que a gente vai fazer exatamente na mesma intensidade, da Não. mesma forma que a gente está fazendo aqui hoje? Cara, Com provavelmente, quase com certeza que não. Outras formas de fazer o que a gente faz surgirão. A gente mesmo vai ter vontade de fazer de outro jeito. Isso é natural, isso faz parte do processo evolutivo e criativo da vida. Isso é uma coisa, inclusive, que a nossa geração tem que se acostumar. A nossa carreira profissional ela não é mais linear. Existe uma estatística, o Steven Kotler, que é um cara que eu gosto muito de ler, ele fala que a galera que está chegando aos 30, né, que aos 30 anos de idade, vai ter em média, ou tem em média, cerca de 6 transições de carreira até. Não, desculpa, a galera que está começando agora a vida ali, começando a faculdade, ou 15, quando tiver 30 anos, elas já vão ter passado, em média, por 6 transições de carreira. Ou seja, quase uma por ano. Assim. E aí eu olhei a minha vida, olha só que interessante, eu olhei essa estatística e falei assim, beleza, deixa eu ver a minha vida se isso aconteceu. E eu fiz acho que 5 ou 6 transições grandes de carreira até os 30 anos. Porque eu comecei no mercado financeiro, trabalhando em banco. Depois eu fui trabalhar em planejamento e gestão de empresas. Eu trabalhei com novos negócios, desenvolvimento de novos negócios, startup, etc. Trabalhei com RH. E hoje estamos empreendendo. São 5 carreiras, 5 vidas profissionais bem diferentes uma das outras, né? Algumas mais parecidas, mas com bastante diferença, até os 30 e poucos anos. Quando você empreendeu, você estava com 35, você tá? Por aí, 35. Acho. O que a Lorraine Pamela perguntou? Tirando o bem-estar em fazer algo que vocês gostam financeiramente hoje é melhor que o emprego de antes? Se financeiramente hoje a gente ganha mais do que quando a gente ganhava? Acho que como é variável, né? A gente não tem o salário fixo, é uma coisa que flutua. Mas se você pegar o todo... Eu acho que dá quase elas por elas, você quer saber, viu? Pensando igual ou maior. É igual ou um pouco maior. Igual ou maior. Igual ou maior, não é menos. Não, menos não. Teve momentos que foi menos. Sim. Muito menos. Mas hoje, se a gente for analisar ali o valor que a gente ganhava, então é igual. Porque a nossa estrutura de custo é muito diferente. Porque a gente tem os custos da empresa, então a gente tem custos de parcerias, a gente tem custos de escritório, a gente tem custos diferentes. Quanto fica no bolso, mas né? quanto fica no bolso, mais ou menos a mesma coisa, um pouco mais. Um pouco mais. Né? Beleza, o que mais que a gente tem sobre a gente? Deixa eu ver. Vai contar eu acho que tem essa pergunta aqui que é bem legal, né? E essa é bem presente mesmo. Alguém perguntou assim, mesmo me planejando, eu ainda sinto medo. E aí, o que eu faço? Cara, bom, primeiro, medo faz parte, e medo é algo que faz parte da nossa biologia, a gente sempre vai sentir medo e tal, tudo bem, ok. Peraí, só complementar, você não vai nunca deixar de sentir medo de fazer uma mudança. Não existe isso, assim, é o novo, é o desconhecido, é um salto de fé. O medo faz parte desse processo, não tem como a gente simplesmente querer que ele suma ou colocar embaixo do tapete, faz parte, mas o medo ele não pode ser maior do que a sua vontade de mudar, porque aí ele vai te travar. Essa é uma balança. A vontade de mudar tem que ser maior que o medo. Maior que o medo. E aí, como é que você faz para isso? Se o seu medo está maior que a vontade de mudar, então a gente tem que inverter isso. E como é que você faz isso? Planejamento, ele ajuda. Aí você fez o planejamento, beleza, tô sentindo mais
seguro, eu pensei, né? Mas planejamento tem um limite, tá? Planejamento ele é importante, mas ele tem um limite, até porque hoje o mundo é muito volátil, é muita complexidade, não tem nenhum planejamento que vai ser extremamente seguro ou 100%. Faz parte do processo. Tem riscos envolvidos. Existem ferramentas melhores até do planejamento, como, por exemplo, prototipagens e tal, que a gente usa muito no Crescer o Caminho. Mas beleza, então você chegou aqui, você continua com medo. O que vem essa outra perna que te leva para cima? Essa é a parte que não é técnica. Lembra que eu falei que a gente tem que usar a parte do autoconhecimento e a parte técnica e juntar os dois? Então, a parte não técnica é a parte do autoconhecimento, que está muito ligado a você trabalhar, primeiro, o seu fortalecimento de quem você é, da sua essência, do seu propósito, e você trabalhar a liberação dos medos que te formam a partir das suas crenças que te limitam. Então, isso faz parte da nossa metodologia. A gente trabalha isso a fundo, porque esse é um ponto realmente chave. Como que você faz esse fortalecimento? Você precisa se conectar e ter muito claro e ter isso listado na sua vida. Quais são, por exemplo, os seus valores, né? Aquilo que você não abre mão, aquilo que é inegociável para você, aquilo que direciona todas as suas decisões. Quais são os seus talentos, aquilo que faz você se sentir bem, que te coloca em flow, que faz você fluir na vida, que te energiza e te motiva no dia a dia, no fazer do dia a dia. Quais são essas coisas que você tem aí na sua vida que fazem isso? Qual a sua visão de longo prazo, legado? O que você quer deixar na sua vida? Aquilo que você olha para trás no retrovisor e fala assim, nossa, que legal, cara, eu construí tudo isso ao longo de toda a minha vida. E como que isso tudo forma essa bússola interna, esse seu propósito de vida. Isso é o que eu falo, esse reatorzinho. Eu gosto de usar, né, o Homem de Ferro, que tem aquela luzinha no peito. Você tem que acender essa luzinha. Então esse é um lado que traz essa energia de motivação e de certeza. E o outro lado é trabalhar os seus medos, trabalhar as crenças limitantes, trabalhar aquelas falsas verdades que estão te minando, tirar isso da frente, né? Fazer trabalhos específicos para isso. Você fazendo esses dois pontos, trabalhando nessas duas alavancas, você consegue romper a barreira do medo e a sua motivação e vontade de mudar fica maior que os seus medos, né? Então, é o nível técnico, planejamento, coisas técnicas, planejamento financeiro que a gente está falando aqui, chega até um certo limite para a maioria das pessoas. Para romper esse limite, autoconhecimento. Tem que fazer um mergulho para dentro. Vou ler umas perguntas que o pessoal colocou aqui na tela, tá? Colocar a cara a tapa ou pensar melhor nas oportunidades? O equilíbrio dos dois, na verdade. Porque chega uma hora que você tem que ir lá e fazer. Sim. Você tem que dar a cara a tapa. Assim, eu acho que até onde é o seu limite de ir lá, organizar, planejar, ela é variável para cada pessoa, mas chega uma hora que você tem que falar, eu tenho que ir lá e fazer, porque se eu ficar esperando sempre a condição perfeita, ela não vai existir, ela não existe. Não... Porque, de repente, muda um governo, acontece alguma coisa na economia, nunca vai ter a condição perfeita. E eu lembro que quando a gente fez a nossa transição, foi em 2014, as pessoas falaram pra gente, tá em crise, não sei o quê, vocês vão fazer esse movimento mesmo, nossa, mas a crise né? vai tá uma crise econômica 2014 difícil, não sei o quê. Será que é o momento certo de vocês fazerem essa mudança? A gente sentia que a gente estava totalmente energizado para fazer. Se a gente esperasse a maré perfeita, o cenário perfeito, a gente não ia ter feito mesmo, então isso tá bem pior, para ser bem honesto, do que estava em 2014. Esperando até hoje. E eu estou esperando até agora. Então, assim, quando você sente ali que você juntou os recursos necessários, financeiros e de coragem e de propósito para fazer, é hora de dar a cara a tapa, cara. Tem hora que você tem que dar um salto de fé, não tem jeito. Aqui tem dois pontos aqui na sua pergunta, que o primeiro deles eu queria chamar a atenção, que é também de modelo mental. Você falou assim, colocar a cara a tapa ou pensar melhor nas oportunidades. Por que ou? Por que não e? A gente tem que pensar agora, começar a botar esse mindset de abundância, de inclusão. Eu não preciso fazer uma coisa ou outra coisa, polarização extrema. Você pode usar os dois, botar a cara a tapa e avaliar melhor as oportunidades. E existe técnica, existe método para fazer isso, e é o que a gente ensina, é o que a gente faz para a gente, é o que a gente ensina para os alunos. E das várias técnicas que podem ser usadas para você olhar isso, é dar a cara a tapa, mas
Mas Você não não precisa só, dar. só molhar a mão na piscina, não pular de vez. Não pular de cabeça. Primeiro, assim, dá uma face, vai. Vamos dar as duas faces. Então, você dá a cara a tapa, mas através de metodologias de prototipagem, testes, pequenos testes, onde você consegue ter respostas rápidas e indolores, vamos assim dizer, em termos de tempo, recursos e energia, mas que te dão a experiência emocional, a experiência prática, a experiência até sensorial, se aquilo vai dar certo ou não. Até esse intuitivo, tipo, nossa, isso aqui, pô, gostei, tá fazendo sentido. Aí beleza, aí você vira outra cara para outro tapa aqui. Então você consegue fazer isso, recomenda, de uma forma progressiva, dando a sua zona de conforto. Você vê, você chega naquele momento crítico que eu falei aqui em algum momento da nossa live, que é assim, uau, tô energizado, tô pronto, tô me sentindo seguro, agora eu vou dar aquele pulo gostoso e vou dar um pulo na piscina. Aí tem uma segunda pergunta que é: quanto tempo vocês levaram desde o começo até conseguir uma certa estabilidade similar aos trabalhos anteriores? Foi 1 ano, né? Um ano. 1 ano. Porque tava 10 meses a gente. E quando a gente foi da primeira turma, tal, a gente conseguiu se organizar para sempre lançar, e a gente começou a ter uma certa. A segunda turma, aí a gente realmente. Porque a segunda turma foi bem, bem grande e tal, e aí a gente conseguiu ter uma frequência de lançamentos, né? Conseguimos criar novos produtos, e aí então em 1 ano a gente conseguiu retornar ali. Que é diferente, porque como o variante não tem todo mês o valor que a gente entra de forma diferente, vem num montante maior que a gente precisa se organizar para os custos dos próximos meses até entrar de novo um outro montante. Então é um pouco diferente, sabe? Nosso estilo de vida, e foi até uma pergunta que fizeram aqui sobre como é que você planeja a longo prazo sendo nômade digital. Nessa parte financeira, como a gente não tem no final do mês, né? Que é uma falsa segurança. Uma falsa segurança, a gente se ilude, né? A gente tem um colchão maior, a gente realmente sabe que a gente precisa ter um colchão maior. A gente usa isso, por exemplo, no final da gravidez da Lari, começo da vida, como a gente trabalha muito, faz as a gente dá e usamos o então é importante ir criando esses mecanismos que te permitem tomar algumas decisões como essa que a gente tomou, de parar, fazer uma bate. Licença maternidade. Exatamente. E o Bruno teve que me ajudar também, porque assim, nós somos só nós dois aqui, rede de apoio bem limitada, então eu tive que contar com a ajuda dele, né? Quem tem filho, bebezinho, sabe que é difícil cuidar sozinho e tudo mais. Então a gente realmente deu uma parada, assim, né? Então, vou ler mais uma pergunta aqui. Faço uma transição com o novo aos sábados, porém não tenho recurso para guardar dinheiro para poder pedir demissão. Alguma dica? Gratidão. Eu acho que é aquilo que a gente estava falando, essa questão da prototipagem, sabe? Se você está fazendo, você está paralelamente fazendo esse projeto, você que isso pode ser um caminho dando certo, que é o que você quer seguir, se sentindo energizada. Não tem por que você não dar o salto de fé. Eu sempre lembro da Paty, que trabalhou com você, lembra que era sua colaboradora? Era uma pessoa que trabalhava lá com o Bruno e ela queria fazer uma transição para ser professora de yoga. E aí ela também não tinha recursos para guardar e tudo mais. Tendo 1 ano. Ai, mas, pô, trabalhava dobrado. Turno dobrado, trabalhava dava aula todos os dias à noite e de final de semana. E aí quando ela foi... Só que ela adorava, foi o que eu falei. Aquilo energizava ela e não deixava ela cansada. E quando ela sentiu que realmente ela conseguiria fazer aquela transição, ela fez. Ela pediu demissão, saiu da empresa e fez. E ela não guardou um colchão aí, uma quantidade de dinheiro muito
não sei dizer, mas ela realmente não fez durante tanto tempo. Está fazendo isso paralelamente, tem grandes aí recursos, insumos para você e sentindo se esse movimento já está perto ou ainda não. Ainda você precisa fazer outros testes para sentir se essa é a transição que você quer fazer. Sentir esse conforto. Emocional, essa segurança, essa coragem, ela vem de você sentir, uau, não, agora eu sinto que as coisas estão se sustentando e se eu botar mais energia, vai virar. Eu acho que esse é o ponto importante. É muito o momento. E vai tocando em paralelo enquanto isso. Até vou trazer aqui um dado interessante, não sei se vocês já ouviram falar dos 20% do Google. O Google tem uma política que todos os funcionários, eles têm um tempo de 20% do tempo de trabalho deles, 20% do dia, assim, em que eles se dedicam a projetos X. O Google não tem nenhuma interferência nisso. Faz parte da política. E por outros motivos, para criatividade, para desenvolver autonomia, uma série de coisas. A 3M também faz a mesma coisa, e eles chegaram, na verdade, isso veio da 3M, e o número que eles usam lá é 15%. Então, assim, e 15% parece que é um tempo que dá para você desenvolver alguma coisa em paralelo, tal. Claro, depende da complexidade. Mas o ponto que eu quero trazer aqui, tenta dedicar, na sua empresa não vai permitir isso, coloca esse número, 15% da sua você dedica um projeto paralelo, né? Como agenda, como um hábito, como uma rotina, para que você possa ir construindo isso enquanto você trabalha. Isso é uma dica legal que costuma funcionar. Tá? Uma outra... Oi, eu ia falar essa pergunta aqui que surgiu. Quer falar dessa? Pode falar. Tá, a Carolina Costa perguntou aí, assim, quando ainda não sabe, né, mas tempo a tudo, ou iniciar um paralelo ao emprego atual, então assim, eu estou insatisfeito com mais aquele trabalho, mas eu não faço ideia do que eu quero fazer. Aí você tem um processo aí, um trabalho legal para se fazer, que a gente gosta muito de fazer esse trabalho. Ela pergunta assim, peço demissão e tiro um sabático e saio fora, ou o emprego atual. Começa a se planejar, porque quando você sai do teu emprego, é uma mudança bastante grande. Você vai fazer você vai fazer outra coisa que você ainda não sabe o que é. Você vai tirar um sabático, vai investigar, vai procurar. Você coloca uma variável nova nessa equação que é bastante de tempo, recursos, extremamente consegue lidar com essa variável de tempo. De novo, é muito relativo. Na hora que você segure mesmo a insatisfação e comece um paralelo para fazer esse processo investigativo, do que colocar esse estresse, porque esse estresse pode limitar o seu processo criativo. Aqui, qual foi o maior ensinamento do fracasso do Muporão 1? Foi essencial para vocês atingirem o sucesso de hoje? Sabe qual o maior ensinamento? Esteja sempre conectado com seus valores. Esse foi o maior ensinamento. Dessa etapa. A gente teve outros ensinamentos, que nem agora a gente está tendo alguns muito importantes sobre não fazer sozinho, sobre e tudo mais, mas é assunto para outro. E eu colocaria um outro momento. A conexão com fazer coisas que não a gente não estava conectado, e a gente começou a se boicotar, porque isso acontece. Quando você fere os seus valores, você sem perceber, você se sabota. Tá? Você perde energia. Isso é muito nítido e... Puta, acontece mesmo. E outra coisa é ter muita consciência dos seus talentos, o que você faz bem. Porque a gente começou o projeto social e a gente começou a fazer coisas que a gente não sabia fazer. A gente não estava preparado, a gente não tinha um nível de proficiência
para aquilo ser uma profissão. É. Nós éramos, no máximo, amadores em algumas coisas que a gente estava se propondo a fazer. Não deu certo. Então, para ter esse nível para você empreender, você é fera, o que você é bom, o que você tem um nível profissional Ou que você é que te amador. ajude a sustentar a entrega do que você se propõe a fazer, né? Porque no fundo a competência é isso, né? A gente tem um nível iniciante, amador, profissional e expert. O nível amador é aquele cara que gosta, sabe fazer, mas ele não tem um nível ainda suficiente para que as pessoas paguem por isso, né? O nível profissional, você já para que as pessoas o suficiente para esse cara eu vou estar então a gente estava se apoiando em competências em que a gente não era expert. E aí, quando a gente virou o navio e falou, não, pô, a gente tem que se apoiar. Fazer o que a gente sabe. Da precificação, tem muita gente que de precificar. Olha, queridos, minha dúvida é sobre a precificação do trabalho. Queria que você um preço menor, né? Poderiam dar sobre também dicas para alcançar os ganhos. Tá, então vamos falar da precificação. Uma outra aqui de precificação. Só fazer um parênteses, a Mariana aqui está perguntando sobre crescimento. Nosso canal no YouTube, vídeo só sobre isso, tá, Mariana? Então, tem uma playlist e cada livro, cada vídeo é um. Então, precificação. Que nem a história aqui, a gente tem que juntar os dois lados. O lado do autoconhecimento. E a gente vai falar de pelo menos são 4 itens muito importantes para você olhar na forma como você precifica, que se você está tendo dificuldade, ou um desses 4 itens, ou os 4 itens, ou 2 ou 3, você ainda não encaixou. Antes que você olhe. Do lado do autoconhecimento, trabalhar é a sua crença sobre dinheiro. Nós temos crenças sobre dinheiro que são extremamente limitantes. E que vem não só da nossa família, da nossa formação social familiar, mas contexto cultural Brasil. Muito. Brasileiro tem uma coisa com dinheiro, assim, se você for mal ver, resolvida. Muito mal resolvida. O cara tá com dinheiro ali. Quem tem muito dinheiro ruim. Tem culturalmente. Se você for olhar, por exemplo, culturalmente o brasileiro, desconfiança. Estou dizendo que a gente tem uma alta que está relacionada à corrupção, acho, né? Histórico de colônia e tudo mais. A gente tem essa herança em relação ao lucro. Então, a começar isso, todos nós temos um pouco dessas crenças. Isso em desenvolvimento humano, então, é muito frequente. Nossa, do tipo, senhora, se eu trabalho com desenvolvimento humano, isso não deveria ser cobrado. Pô, mas você vai no médico, o médico cobra, você compra um carro, a montadora cobra, você compra um celular. Por que o autoconhecimento é um serviço que ele tem que ser altruísta, filantrópico, né? Os profissionais, eles têm anos de formação, muita experiência, investem muito dinheiro para se... Porque o dinheiro, em termos de... né, para você... Bom ou ruim, não importa. Vive dentro de um sistema. Nós trocamos. A gente veja, você pensa, depende da sua crença em jogo. E a gente não pode ignorar que isso é.
Se a gente ignora, a gente tenta ir contra essa É. força, a gente está contra uma maré muito forte. O capitalismo tem muitas possibilidades para evoluir, crescer. 46 minutos restantes, quando dá 1 hora ele termina? No Instagram aqui, daqui uma live. Aí, se qualquer coisa, a gente começa de novo, tá? Então, se isso acontecer, a gente inicia de novo e vocês entram. Então, essa é uma questão, crença sobre o dinheiro, né? O que você pensa a respeito do dinheiro, não só culturalmente, mas também do que veio da sua família, o que você escutava sobre dinheiro. Ah, dinheiro não dá em árvore, dinheiro, sei lá, na mão é vendaval. Crença sobre o dinheiro é um trabalho bem profundo. Ó, termina. Então, a gente vai ter que começar de novo daqui 1 minuto e 6 segundos. A gente continua... Tá rolando. E aí... é o quanto você se valoriza. Isso é pensar, poxa, o quanto em você mesmo e você não merece, né? Todas as educações, horas e horas de trabalho, tudo que você já passou, tudo que você de vida, quanto vale isso? Tem valor isso aí tudo, né? Eu e a Lari aqui, a gente investe muito na gente mesmo, nas nossas capacitações. Já informações. Poxa, teve momentos ali da nossa vida que a gente investiu em um curso, outro 15 mil reais cada um. É importante pra gente, porque a gente valoriza e a gente prefere... Olha lá, acabou. Da baixa... Agora sim. Compartilha. Vamos começar novamente. Gente, segura o tchan rapidinho que a gente já vai começar de novo. Ao vivo. Aí. Não, aqui mudou aqui. Beleza. Verificando a conexão. Agora você está ao vivo, voltamos. Estamos ao vivo novamente. E uau, já estamos 1 hora aqui, hein, galera? Que legal. Vocês estão vendo, né? A gente fica aqui nem falando, nem tinha passado 1 hora. Para, né? Isso é flow, né? A gente estava falando sobre o quanto que a gente... Isso é valor. Então, assim, a gente... o processo, porque a gente nunca... nosso próprio processo de autoconhecimento, do que a gente comprar novo, do que a gente comprar uma casa. A gente não tem uma casa própria, por exemplo. A gente... é um valor pra gente fazer investimentos no nosso próprio processo pessoal, nas nossas capacitações. Então, são escolhas, né? E aí você busca o retorno desse parte. Então tá, então como precificar em relação às crenças em relação e como tá esse processo de você se valorizar, da sua autovalorização, né, da sua autoestima e tudo mais. E aí vem a parte técnica da coisa, que também não dá para fugir, que é saber que a gente está num mundo capitalista, que o mercado é competitivo e tem umas formas de você lidar com isso. O jogo. E aí faz o que as outras perguntou precificar meu trabalho. Aonde na prateleira do supermercado você se encontra o seu serviço, o seu produto, a sua empresa, né? Qual o lugar da prateleira que você está? E quem você ali vai escolher um ou outro. Então você com
algum atendimento, terapia, alguma coisa do tipo, liga e pergunta, quero marcar uma consulta, quanto que é a sua hora, Exatamente. vai mapeando. Tomar cuidado pra gente não balançar, né? E aí, a outra coisa, feita essa pesquisa de mercado, você tem o segundo elemento, que é você tem que decidir como que você vai se posicionar Em relação a esse em mercado que relação a esse você faz mercado. parte. E essa é uma escolha bastante pessoal e estratégica do seu negócio. E uma vez que você se posiciona, você tem que sustentar esse posicionamento. E essa é a questão. E você tem que criar argumentos que vêm do seu próprio trabalho, do porquê se você está se posicionando daquela forma, né? O que é isso? É mostrar para o mundo qual é a sua diferenciação em relação aos outros produtos que estão ali na prateleira do seu lado, né? Então, exatamente o que? Você tem que listar. O que é diferente? Por exemplo, eu e a Lari aqui, a gente tem como diferenciação, a gente tem uma série de formações que dão uma diferenciação. A gente não tem uma única linha de conhecimento, a gente conhece várias linhas de conhecimento. Isso é uma diferenciação, porque a gente consegue juntar e combinar isso, né? A gente tem uma diferenciação que tudo que a gente ensina, a gente viveu na prática. A gente não ensina teoria. A gente tem uma diferenciação, que a gente tem uma bagagem e talentos que são complementares que fazem o Moporã ser o que ele é. Então, né, tem os talentos do Bruno, tem os meus, e juntos eles fazem uma mistura que é única do Moporã. Então, tem várias coisas que fazem parte dessa diferenciação. São vários elementos. E aí você tem que entender qual que é a sua proposta de valor baseado nessa diferenciação. O que eu vou entregar para você, né? Se você vier aqui comigo, por exemplo, se vocês decidir fazer o programa Crie Seu Caminho ou decidir fazer o programa Sou Mulher, o que você vai receber da gente? O que a gente vai te entregar? Essa proposta de valor tem que estar clara para você primeiro e para a pessoa com quem você está se relacionando, o seu futuro cliente. E aí assim você define o seu posicionamento, né? E aí você sustenta esse posicionamento e você consegue sustentar se você colocar essa lógica. Então, percebe que é um processo também, de novo. Processo com você e você com o mundo, né? Quem sou eu no mundo. Sim. Juntos os dois. Por isso que a gente sempre trabalha com esse pensamento integral. Por isso que o modelo integral do Ken Wilber é a nossa base metodológica de tudo que a gente faz. Porque a gente tem que sempre formar o todo, ter a visão do todo. Porque ter soluções parciais... depois lá na frente elas cobram um preço. Elas cobram um preço. Fala assim, tentei, mas não deu certo. Você tentou uma parte, faltou outra parte, por isso não deu certo. Né? Por isso que a gente sempre une, quando a gente faz o Crie Seu Caminho, todos os programas tem que juntar as duas metades, tem que ter a visão integral, tem que ter o todo ali sendo trabalhado, aí a coisa vai, aí flui. Tem uma questão em relação ao dinheiro que eu acho que essa coisa da precificação é você se perceber como que você reage quando outra pessoa que oferece um serviço similar, ela cobra o preço dela? Porque isso dá uma dica para você de como que você, de fato, valoriza ou não aquilo, né? Por exemplo, então, assim, se você trabalha com, no nosso caso, autoconhecimento, a gente tem, né, oferece os cursos, e aí a gente vai, por exemplo, numa terapia, vamos fazer uma terapia X, a pessoa cobra um valor lá e a gente fala, putz, nossa, muito caro, não vale tudo isso. Você, de alguma forma, está desvalorizando o seu próprio trabalho, né? Então, essa é uma forma de você olhar se, de fato, você também está valorizando o trabalho que você faz. A gente, aqui no Moporã, a gente não aceita, por exemplo, permuta. Porque a gente acha que é importante ter a troca financeira. E não estou só falando da gente. Às vezes as pessoas falam, eu quero oferecer tal coisa para vocês. A gente fala, não, a gente faz questão de pagar. Porque eu acho que a gente valoriza, é uma forma de a gente mostrar que a gente reconhece e valoriza o que aquela pessoa está oferecendo. E isso está muito ligado ao que você valoriza, né? Então, no caso, tem pessoas que de fato não valorizam o autoconhecimento, preferem investir tantos R$1.000 num celular, num carro, alguma coisa física, do que investir nisso. Então, isso mostra também se você acredita no seu próprio produto.
né? Uhum. Eu sei que não é fácil essa coisa de precificação e de cobrar. É um processo que envolve muitas coisas, como o Bruno está falando. É a crença em relação ao dinheiro, é o nosso próprio processo de autoestima. É uma coisa cultural de que cobrar é feio, de que cobrar, né? De que cobrar um valor X você, enfim, tá sendo ruim, faz tá um sendo mal. faz um exercício bem legal. Coloca no papel tudo que você já gastou para você ser quem você é hoje, né? Profissionalmente, vamos falar profissionalmente. Então, faculdade, cursos, formações, experiências diversas, outros profissionais que você contratou para te ajudar em alguma coisa, enfim, faz uma lista aí, faz uma lista, sério. Coloca isso tudo no papel e vê quanto você gastou, tudo quanto você investiu para ser quem você é, para ser. A gente está falando aqui muito de pessoas que trabalham provavelmente com terapia ou algo assim, né? Que tem que vender a própria a si mesmo, né? A gente não está falando de pessoas que têm empresas, que têm produtos. Pelo menos essa pergunta, pelo que eu entendi, está mais ligada para esse público. Então, você investiu muito em você, como se fosse uma empresa comprando máquina, comprando computador, formando galpão, caminhão, a empresa está investindo. E aí ela tem que fazer os produtos e vender também, pô, todo esse investimento que ela fez, ela tem que retornar, né? Senão a equação não fecha, aí a conta não fecha, você quebra. Então esse é um exercício que você pode fazer, que é bem simples e que te ajuda a dar esse clique de caramba, eu tenho valor sim, olha só quanto que eu já investi em mim mesmo, poxa, olha o quanto que eu entrego. Então assim, quando você vai falar o preço, lembra disso, lembra daquele número, assim, eu construí isso, foram anos de construção, foi muito dinheiro investido, muita energia. Eu mereço esse retorno, eu mereço esse equilíbrio, né, na vida, porque eu estou te entregando uma coisa muito valiosa. Eu estou te entregando anos da minha vida. Eu estou te entregando muita energia que eu coloquei para te passar esse conhecimento, para te passar esse auxílio que eu estou te dando, né? Eu estou te entregando isso. Então, eu também quero uma contrapartida. Trocas equilibradas equilibram o todo. Trocas equilibradas mantêm o sistema saudável. O sistema não fica saudável quando as trocas são desequilibradas. Aí o sistema quebra. Então, é muito importante olhar isso. Seu sistema está com trocas equilibradas ou você está dando mais do que você recebe? Né? Até a Joyce falou aqui, já ouvi de algumas pessoas que era errado cobrar por terapias. Não tenho problemas em pagar, mas me sinto mal em ganhar. Então, no caso, é uma coisa que você valoriza, mas está relacionado ao seu próprio senso de merecimento. Por que eu me sinto mal em ganhar? Por que eu não mereço ganhar? Por que outra pessoa merece e eu não? Né? Então, aí entra a questão da autoestima. Onde que está essa falta de senso de valorização do que eu sou, que está me impedindo de receber e me sentir bem por isso. Afinal de contas, eu estou oferecendo o meu trabalho, eu estou oferecendo o meu serviço. Essa é uma lógica que eu nunca consegui entender, que é essa coisa, por que o profissional de saúde, da saúde psicológica, ele não tem valor no sentido financeiro, e todos os outros itens da nossa sociedade têm valor financeiro. Eu acho porque tem. Sabe, isso. Eu acho que eu sim, eu sei. Porque durante muito tempo, acho que até a psicologia ser uma coisa mais difundida, a forma como que a pessoa era na igreja, a forma como que a pessoa entrava no processo. Espírita. Exato, era em lugares que tinha uma relação com a religião. E aí eu acho que realmente as pessoas não fazem essa associação. Ali você tem um serviço, né? Que é um serviço abnegado, ali, né? Tipo, né? Serviço voluntário. Voluntário, né? Exatamente, né? Um serviço voluntário. Mas aqueles voluntários ali, ou mesmo o padre, você tem uma comunidade que sustenta. Alguém sustenta. Alguém sustenta aquilo lá para aquilo acontecer. Eu não sei também. Tem como, né? Eu não sei. Mas acho que tem um pouco a ver com essa questão da religião, que era um caminho que as pessoas se colocavam para encontrar propósito, missão de vida e tudo mais. E aí tem uma última pergunta aqui que deixa eu até fazer, eu não sei se a galera tá sabendo, a gente, essa semana, dia 29, acho que é legal falar, a gente começa a Semana Vida Extraordinária, em que vão ser 3 aulas gratuitas, a gente vai meio fundo nesse tema de transição, fundo nesse tema de mudança. Então, se você quer saber mais, participa. O link aqui, pessoal do Instagram, tá lá na nossa bio.
né, dentro da nossa página aí no Instagram, na biografia tem o link para se inscrever e participar das 3 aulas gratuitas. São 3 aulas, tudo online, vai ter exercício. E aqui no Face? E aqui no Face, aqui nos comentários. a gente coloca nos comentários e também tem na nossa página no Face, mas a gente coloca aqui no final da live, a gente coloca o link. Participem, porque se você está interessado nesse tema, vai ter todo o conteúdo inédito, criação totalmente nova, tá muito legal, filmagem profissional, assim, de documentário. Tá muito bonita, tá né? legal, tá bonito. Tá muito bonito, feito com muito carinho. Então a gente está trazendo temas novos que a gente nunca falou, são temas inéditos, exercícios novos que a gente nunca usou, que a gente vai passar para vocês. E é isso, cara. A gente está cada vez mais querendo trabalhar para que as pessoas possam criar suas vidas, que a gente chama de vida extraordinária, mas que não é. Quando a gente fala vida extraordinária, isso é legal de falar. Não é assim, é vida de celebridade, é vida de milionário, é vida sem problema, é vida sem problema, é vida perfeita. Não é nada disso. Pode ser tudo isso também, né? Eu não vou dizer que não pode ser. Cada um sabe, mas a vida extraordinária é essa, em que você evolui, em que você cresce criativamente, em que você tem significado, onde você sente prazer no que você faz e você tem realização nas coisas que você coloca energia. Isso pra gente é vida extraordinária. É incrível viver essa vida, porque a vida vira um processo criativo, fluido, gostoso e de evolução constante, né? Extraordinário. Extraordinário. Vamos responder mais 3 perguntinhas que estão aqui e a gente encerra aqui. Até porque tem uma Alice... Tem uma bebeia nos esperando. Precisando da mamãe. Precisando aqui da mamãe. A Wagner perguntou aqui no Face, nesse aspecto do dinheiro, qual dica vocês aconselham para que possam enxergar as nossas vivências, as crenças que limitam? Seria legal se você pudesse anotar num papel tudo que você já ouviu sobre dinheiro na sua vida. O que você ouvia da sua família quando a família falava de dinheiro? Uhum. Né? Porque assim, é muito natural a gente ter ali no ambiente familiar crenças em relação ao dinheiro. E eu vou falar da minha própria família. A minha família era aquele tipo de família que se o vizinho ganhou dinheiro é que tá fazendo coisa errada. Que ganhou dinheiro muito rápido. O que será que tá fazendo? Esse cara aí, não sei o quê. Né? Dinheiro não dá em árvore. Pra você ganhar dinheiro, você tem que suar. Trabalhar. Tem que ser duro, é difícil, não sei o quê. Então, assim, olha um pouco. É uma forma de você... Você lembra o nome daquele livro que falava sobre dinheiro? Que tinha uma coisa das crenças do dinheiro? Tô tentando lembrar. Sei qual você tá falando. Você lembra, né? Lembro. Você foi lá da Mente Milionária? Segredos da Mente Milionária? Uma coisa assim. Alguma coisa de mente milionária. Mas esse é um exercício bom e fácil de você colocar, anotar tudo que você ouviu na sua vida sobre dinheiro. E olhar para si mesmo e falar, puta, eu acredito nessas afirmações o quanto que mesmo inconsciente elas estão ali, direcionando as minhas ações, me bloqueando para fazer certas coisas, tá? Aí tem mais 2 perguntas aqui que eu quero fazer rapidinho. Que é a mesma, mais ou menos a mesma do outro menino lá. Como convencer os outros e a si mesmo de que você não é louca de estar infeliz trabalhando no meio dessa crise? Como convencer os outros a si mesma? Acho que convence a si mesmo. Primeiro você tem que convencer a si mesmo. Esquece senão os outros. Esquece os outros. Tudo parte de você. Você não é louca por você estar infeliz e querer mudar. O louco é quem tá infeliz e quer ficar no mesmo lugar. Os loucos são aqueles que saem do rebanho, os criativos são os loucos. São os loucos. Né? Aquela propaganda da Apple clássica de 1984, acho que foi. São os loucos que fazem o mundo ficar diferente, que fazem o mundo evoluir, porque eles ousam sair do rebanho. Olha, e o efeito do rebanho, ele é bastante forte, está ligado à nossa biologia de primata, de viver num coletivo. Sair do bando é um risco para sua vida. Isso você faz parte da sua biologia, da sua genética, tá, gente? Eu falando sério. Você é programado para ficar junto do grupo. E sair do grupo, o seu organismo, o seu cérebro mais primitivo entende como um grande risco para sua vida. Imagina, por exemplo, se você vivesse na pré-história ou na Idade Média, por exemplo, e você de repente fala assim, não vou mais morar nesse feudo, vou morar sozinho. Talvez se durasse uma semana, um mês, você morria mesmo, morria. Então a gente tem essa programação. Só que hoje isso já não é mais verdade, só que essa trava, vamos dizer assim, psicológica, biológica,
A normose é um conceito relativamente novo que fala sobre a patologia da normalidade, que são crenças comuns à grande maioria das pessoas, mas que são patológicas porque elas fazem mal para essas pessoas. Então, por exemplo, no sentido de tipo, você está infeliz, mas você não tem que mudar porque a gente está no meio de uma crise. É normótico isso. Porque, afinal de contas, está fazendo mal para mim e para as pessoas viverem felizes, independente de se está tendo crise ou não. E foi o que a gente falou lá, não sei se você estava aqui quando a gente falou. Moporã surgiu. Crise, inclusive, é uma palavra que tem em japonês, né? Tem um ideograma que ela pode significar oportunidade também. É o que diz a lenda. Né? É o que diz a lenda, né? É verdade. Mas com contexto ideal você nunca vai encontrar. A gente pode, né? A gente tá falando quando o Moporã surgiu, foi lá em 2014, a gente estava em época de crise. As pessoas falaram para vocês são loucos de querer mudar agora, não sei o que, tá tudo em crise, se a gente estivesse esperando o contexto ideal, a gente estava lá até agora. Não tinha feito nenhuma mudança. Mas é o que eu acho, tá? Eu acho que louco é quem tá infeliz e quer continuar infeliz. E aí mas aí você precisa acreditar nisso. Né? E aí teve uma outra pessoa que perguntou, só que ela perguntou uma coisa diferente. Peraí, como viver? Não. Como convencer, aqui eu lembro. Como convencer os outros de que como estabilidade. Como convencer sua família de que estabilidade não é tudo. Cara, a melhor forma de você convencer os outros de qualquer coisa é mostrando resultado, né, gente? O resultado não tem crença que se sustente, porque a gente está falando de crenças e o campo da crença é o que a própria palavra diz. Eu acredito, né? E você não vai fazer a pessoa parar de acreditar. Agora, se você traz luz do conhecimento com fatos, dados, você abala aquela crença. Então, você não precisa mudar os outros. A gente não acredita em mudar os outros, porque quem é você, né, para querer mudar a forma como os outros pensam? O importante é você olhar para si mesmo e criar a vida que para você vale a pena ser vivida. E a partir daí acontece uma mágica, porque você vira um exemplo, uma inspiração. E sem você querer, sem esforço, as pessoas em torno de você começam também a mudar a forma, porque elas estão te olhando, elas estão se inspirando, elas estão vendo que é possível. Você irradia essa luz para os outros. E aí a mudança no sistema começa a acontecer de forma pacífica, sem o conflito, sem o embate, né? Porque simplesmente você está sendo quem você é, e ao ser quem você é, ao trazer esse resultado, essa forma de viver, você impacta positivamente o seu sistema e esse sistema vai evoluindo. Isso a gente acredita. Falando de crenças, a gente acredita demais nisso e a gente vive isso. A gente tem até lá no site. O mundo melhora, resultado de transformações individuais que transformam o todo. É isso que, de forma encadeada, vai fazendo com que o sistema se modifique. Por isso que o Moporã, ele trabalha você, o indivíduo. Você é o nosso ponto de foco e alavanca para a transformação do todo. A gente não tem causas coletivas. A gente quer trabalhar com você, com cada pessoa, com cada indivíduo, porque essas transformações individuais, como a Lari falou aqui, né, que está no nosso site, transformam o todo. Claro que eu entendo que dependendo do quanto essa pessoa da sua família, por exemplo, ela tem impacto na sua transição, na sua mudança, é necessário que você engaje essa pessoa, que você mostre essa pessoa, que você trabalhe de fato o engajamento para ela estar ali comprando a ideia junto com você. Existe método para isso. A gente trabalha isso também. A gente trabalha isso aí, porque faz parte. Mas é verdade. Você tem que olhar para a sua teia social e entender como que ela limita ou como ela impulsiona a sua mudança, a sua transição. E você precisa, de fato, entender como que você trabalha com essa teia, como que você engaja, Você tem que ter um pensamento estratégico do tipo, eu não preciso falar para essa pessoa isso. Essa é uma coisa que a gente fez. A gente não contava as coisas pra nossa família que a gente estava fazendo. A gente ia lá e de repente falava, opa, esses dois aí estão... Porque se a gente contasse, a gente sabe que ia existir uma energia de minar aquilo. Porque existia um medo, existia essa coisa da estabilidade para nossa família, é muito importante, né, para nossos pais. Então a gente soube ali driblar bem o que a gente falava,
quando a gente falava, porque né, a gente já tinha algum resultado para mostrar e aí a gente contava as coisas. Então, tudo também requer ali uma sensibilidade para você entender como é que você lida, porque cada pessoa ali tem uma forma de olhar para aquilo que você está fazendo, né? Acho que sempre a pior estratégia é bater de frente e tentar fazer o corintiano virar palmeirense ou o flamenguista virar fluminense. Cara, não funciona, né? Existem outras formas de contornar isso aos pouquinhos, né? Do jeito mineiro, que funcionam melhor. Certo? Certo, Beleza, biscoito? gente? Acho que foi muito legal. Toda semana, hein? A gente vai fazer uma live aqui no Face, no Instagram, com um tema diferente. Se vocês estiverem também querendo sugerir temas, a gente tá super aberto aí para ouvir as ideias de vocês. Mas toda semana aqui a gente se encontra para conversar sobre algum tema. Não sei se semana que vem, bom, semana que vem tem a semana da Vida Vida Extraordinária, não sei como vai semana ser. que vem, não. Mas acho que consegue, a gente faz também e vambora. A gente tá super animado, super gostoso falar com vocês. Super gostoso receber os coraçõezinhos aqui que vão pulando na tela. A gente vocês vão energizando a gente, isso é troca, né? A gente vai passando conhecimento, olha lá, agora tá subindo, mas vocês também vão energizando a gente. Isso equilibra o sistema, gente, em vários níveis, não é só financeiro, é também na troca de carinho, na troca de conhecimento, equilíbrio no sistema para o sistema agora florescer. Explodiu de corações, muito bom. Muito obrigada. Valeu, galera. Esperamos vocês na semana Vida Extraordinária, os links aí nas nossas páginas e nas próximas lives. E é isso aí. Amamos vocês. Beijos. Beijos. Tchau. Bom fim de tarde para vocês. Beijo para a Alicinha. A Alicinha também ganhou beijos. Ai, o Bruno de novo. Agora aqui. Tchau, gente.